Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo à Hora da Prosa do Jornal Campo Aberto. Estamos trazendo sempre temas importantes para vocês e hoje é a primeira prosa, na verdade, que a gente vai ter como tema o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países. E o Brasil que terá a maior taxa, o maior percentual de tarifas, né? Essas taxas, elas impactam 95 categorias de produtos que somam mais de 3.800 itens específicos, né? Então, o número considera as vendas brasileiras para os Estados Unidos no ano passado, de acordo aí com dados da Comissão de Comercial Internacional dos Estados Unidos. E o Brasil hoje, passado 23 anos, né? Se a gente levar em conta 2002 a 2025, a gente depende muito menos das exportações nacionais, né, para os Estados Unidos. Em 2002, para vocês terem uma ideia, nós dependíamos, 25% das nossas exportações era para os Estados Unidos e hoje 12%. Mas são 12% de um valor agregado muito alto. E a gente tem setores que estarão sendo impactados assim, de forma profunda. E a gente vai conversar agora com o diretor operacional do SINDAG, o Júnior Oliveira, para falar quais os impactos que esse tarifaço trará para a aviação agrícola. Júnior, bom, é muito bem-vindo aqui à nossa prosa, você aqui trazendo essa informação sobre quais os impactos que trarão para a aviação agrícola. A gente sempre fala aqui que a aviação agrícola não tem vida fácil, principalmente quando se fala na parte de custos operacionais, enfim, são projetos de lei que tentam atrapalhar essa atividade tão importante. E agora, amigo, como ficaremos? Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer estar contigo aqui. Parabéns pelo teu excelente programa, como sempre. A gente acompanha, né, todos os setores sendo contemplados aqui, extremamente importante isso. Cláudio, estamos acompanhando de forma muito apreensiva, preocupados, obviamente, porque não estamos negociando com qualquer país. Os Estados Unidos têm mais de 25% do PIB mundial, o Brasil tem 2%. Então, a diferença é significativa. E sabemos que nessa negociação não é ganha-ganha. Essa negociação nós vamos ter que ceder muito mais do que eles. Até porque, de fato, os Estados Unidos, ele está numa crescente em relação à sua balança comercial. A gente sabe que os Estados Unidos é um dos países mais endividados com o FMI. E, obviamente, que Donald Trump, um homem de negócios, de gestão, ele não ia ceder fácil, ele ia vir agressivamente, como ele diz nos livros dele, ou é tudo ou é nada, para buscar esse equilíbrio de balança comercial americana e a reindustrialização, que eu não acredito que aconteça. Mas, de fato, entrou um pacotão grande aí de taxações internacionais e a maior sobrou para nós. Obviamente que isso tem justificativas geopolíticas, né? E aqui não é o fator de gosto ou não gosto em relação a temas pessoais. Aqui tem uma análise econômica, pois sou economista e pesquisador na área, que ela começa com algumas movimentações do nosso país em relação aos Estados Unidos. Quando estávamos aí vivendo a intensidade da guerra entre a invasão da Rússia à Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia colocou algumas sanções à Rússia, como diminuir a compra de petróleo. E nesse mesmo momento, 9 de maio, o presidente Lula se encontrou com Putin para negociar mais petróleo. Quando os Estados Unidos entrou em guerra com o Irã, o Brasil convidou o Irã para entrar nos BRICS e fez uma reunião aqui no Brasil com a China, a Índia, Irã, para discutir uma nova moeda mundial e tirar o dólar. Ora, e aqui não é opinião política, é uma questão econômica, de impactos econômicos da minha parte. Bom, aí nós engatilhamos e fizemos os Estados Unidos olhar para 2% do PIB mundial. Eles têm mais de 25%, tem países muito mais significativos, né, que eles poderiam olhar. Aliás, eles dobraram a China, estão dobrando ainda a China. O que é o Brasil perto de uma China, que é a segunda potência mundial em relação ao PIB mundial? Bom, a partir desse momento, Donald Trump olha com atenção para o Brasil e já começa a alinhar algumas questões de geopolítica, visões vinculadas mais ao governo americano, principalmente tocando na questão inicial da carta de Trump, a prisão domiciliar, a possível prisão na época, né, domiciliar
do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento, ele começa a incentivar de uma forma mais complexa, né? Eu costumo dizer que é com pitbull atrás da gente, o Brasil a se desenrolar em relação às suas exportações e principalmente decisões judiciais, citando até o ministro Alexandre de Moraes em relação às últimas decisões. Todas essas estratégias geopolíticas estão ligadas à economia. Tudo isso está ligado à economia. Existem interesses internacionais, interesses americanos, principalmente em relação à proteção à sua moeda. Principalmente a isso. Tanto que os republicanos e democratas estão unidos em relação a esse tema, porque eles sabem que a menina dos olhos americana é o dólar. O mundo inteiro gira em torno do dólar e gira em torno do sistema SWIFT, né, que é o sistema financeiro global, que inclusive os BRICS querem trocar pelo sistema chinês. Quer dizer, é uma ameaça extremamente grande e era muito maior, Cláudio, era muito maior antes ainda do setor privado negociar com o setor privado americano em relação ao suco de laranja. Quem conseguiu essa isenção do suco de laranja? Foram 2 importadoras americanas que entraram com uma ação judicial nos Estados Unidos, e aí Donald Trump, obviamente, que tem um interesse total de reindustrialização do país, liberou rapidamente e isentou. Isso vem acontecendo em alguns setores, como da madeira, né, como 700 itens específicos aí foram isentados. Mas nós temos um impacto muito grande ainda que vai acontecer. O primeiro deles é na carne. Bom, vamos lá. Para entender um pouquinho do contexto da carne, e eu conecto já com a aviação agrícola, eu preciso voltar um pouquinho e entender qual é a posição do Brasil dentro dos Estados Unidos. 32% da carne americana vem da Austrália, ok? Vem da Austrália. Esse é um ponto importante. Segundo, Brasil entrega em torno de 23% da carne americana. E em terceiro lugar vem a Nova Zelândia com 21%. Ora, nós analisamos alguns dados em relação a é possível tirar o Brasil de uma hora para outra de fornecer carne para os Estados Unidos? Porque, de fato, nos últimos 10 anos, nem a Austrália, nem na Nova Zelândia cresceram mais de 10% na sua produção animal. Então, quer dizer, não há possibilidade técnica disso acontecer. Sempre nós olhamos nos grandes players mundiais de fornecimento de carne, né? Para ver se o Brasil, como é que o Brasil está posicionado. Assim como a gente analisa, Estados Unidos tem mais 25% do PIB mundial, o Brasil 2%, a gente sabe exatamente quem somos nós na fila do pão. Então, é importante contemplar quem somos nós na carne. De fato, há um grau de dependência muito grande do Brasil, né? É uma fatia muito grande do mercado americano, o que pode acabar gerando uma inflação enorme nos Estados Unidos, se eles não aliviarem a tensão em relação às taxações na carne brasileira. Mas nós sabemos de algumas empresas do Brasil que têm sede por lá, nos Estados Unidos, e podem estar criando estratégias novas para que elas possam fornecer. E elas são grandes players. Poucas empresas entregam muita carne nos Estados Unidos. Na semana passada, eu estava na Coagro, no Conselho da Agroindústria da Confederação Nacional da Indústria, recebemos o vice-presidente, que trouxe informações extremamente relevantes. O setor privado está extremamente engajado em encontrar soluções com o setor privado americano, porque, de fato, na reunião que tivemos com o Ministério da Agricultura na semana passada, a principal estratégia do Ministério é encontrar novos mercados para os produtos que são taxados nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito complexo esse posicionamento, porque as cadeiras das exportações e importações mundiais já estão preenchidas. Todos já estão comprando sua carne, os seus produtos, etc. Vamos pensar aqui rapidamente no suco de laranja, Cláudio. O americano, ele tem, isso é histórico, a cultura de tomar suco de laranja pela manhã. Nós não temos outros países no mundo que têm essa cultura. E nós não conseguiríamos colocar essa cultura, por exemplo, nos chineses. Chegar para eles e a partir de agora, por causa dos Estados Unidos, vocês vão beber suco de laranja todos os dias. Quer dizer, essa estratégia, ela é muito desafiadora para o Ministério da Agricultura e o posicionamento deles é que o governo brasileiro está conversando com o governo americano. Mas, de fato, não vimos essa movimentação, isso nos preocupa muito. Qual é a ligação que a aviação agrícola tem com a carne? Bom, desde o princípio, desde a pastagem, nós fizemos uma pesquisa com drones agrícolas do Brasil, que hoje são em torno de 8 mil drones, importados são 21 mil drones, e possivelmente devemos ter aí no país uns 30 mil drones que fazem semeadura de pastagem. Aviões agrícolas também fazem semeadura de pastagem, aplicam aí
proteção da lavoura, proteção principalmente de pastagem, e nós temos os herbicidas na troca de cultura logo depois da criação de gado. Então, nós temos envolvimento completo que vai até a ração dos animais, porque soja, milho, trigo também serve como ração dos animais. Então, de fato, nós seremos atacados diretamente caso essas sanções permaneçam, como começou hoje, ela permaneceu, mas não sabemos por quanto tempo, Cláudio. Os Estados Unidos vai suportar aí 30, 45, 60 dias, a inflação vai subir da carne nos Estados Unidos e não sei quanto tempo eles estão planejando, porque, obviamente, eles já pensaram nisso, né? Tem muita gente preparada para isso lá e já pensaram. Mas a preocupação é até quando isso vai. Um outro produto importante é o café. O café também é atendido por muitos aviões no Brasil. No Espírito Santo é praticamente atendido por drones agrícolas, no sul da Bahia também por aviões agrícolas. Quer dizer, nós somos o maior exportador de café do planeta. Nós somos um player importante do café já há muitos anos. Então, a gente não sabe literalmente como é que o americano vai tomar café. Porque, de fato, todos os hotéis dos Estados Unidos, para quem está acostumado a ir lá no Texas, Nova York, a Califórnia, que é o oeste americano, sabe que tem sempre café à disposição. A gente não sabe. E à vontade, exatamente. E a gente não sabe até que ponto os produtores vão conseguir fazer triangulação, né? Porque é proibido pelo governo americano, eles têm inteligência artificial analisando se os produtores do nosso país estão vendendo para a Argentina, por exemplo, e da Argentina vendendo para os Estados Unidos. Isso, pelo governo americano, é proibido fazer triangulação, e eles estão com inteligência artificial analisando as documentações. Mas a gente sabe que a iniciativa privada, ela busca estratégias para não deixar o produto estragar, né? E a grande preocupação realmente é que o café seja alvejado, né, e ataque aí diretamente à questão financeira do setor de aviação agrícola. Os dois pontos importantes a serem considerados também, não afetando tanto a aviação agrícola, mas é frutas e pescado. Realmente temos uma preocupação muito grande, porque nós não somos um grande player americano de exportação de frutas. E aí nós podemos acabar perdendo o mercado, tanto de frutas quanto pescado. Nós temos muitos drones atendendo frutas no Brasil, né? Manga, mamão e demais derivados aí. E aí a preocupação é que nós vamos acabar perdendo esses mercados, Cláudio. O pequeno produtor ele vai ser muito afetado, né? Muito, muito, muito mesmo afetado no nosso país. Que, de fato, o governo brasileiro sempre tem mostrado aí se confortável em relação aos pequenos produtores, nos preocupa porque eles vão ser extremamente afetados. O Ceará é um grande player da manga, está apavorado. O Ceará depende 70% dos Estados Unidos nas suas exportações. Então, quer dizer, eles estão passando um momento delicado, voltaram à aplicação aérea agora nesse ano, né? A aplicação por drones, justamente por questões de exportação. Um exemplo é o algodão, né? O governador precisava ampliar, porque a indústria têxtil está lá no Ceará e ela exporta praticamente toda a sua produção para os Estados Unidos, não tinha a pulverização aérea para atender o algodão. A gente sabe que o bicudo do algodoeiro é o grande problema no algodão, é só a pulverização aérea para isso, mas graças a Deus que voltou, pelo menos de drones nesse momento, acredito que voltará de avião também no futuro. Quer dizer, é uma situação complexa. E aí nós temos um outro lado, Cláudio, desculpa eu estar falando direto. Não, mas aqui, é importante, você está trazendo um panorama muito amplo sobre essa questão. Uma outra questão importante, Cláudio, é a lei da reciprocidade que foi sancionada pelo governo federal. Bom, aí nós temos uma questão extremamente problemática, eu diria. Se o governo brasileiro resolver ser recíproco nas taxações americanas, isto é, colocar taxa para as exportações americanas para o Brasil, aí sim nós teremos um grave problema na aviação agrícola, mas eu diria que para todo o país, porque nós teremos sanções brasileiras ao maior player mundial econômico. Aí realmente vai nos complicar bastante. Como a China se mostrou no início desconfortável com as taxações americanas, Donald Trump duplicou as taxações, chegou a 136%. Trump não tem medo nenhum, nem receio do Brasil, porque eles não dependem de nós. O americano pode sim viver sem suco de laranja, pode sim viver sem a madeira, pode sim viver sem a carne, vai inflacionar, mas nós somos 2% do PIB mundial. O Brasil, nas exportações para os Estados Unidos, em relação ao agro, é 7%. Eu vi você comentando 12% em todas as exportações, sim, de fato.
mas 7% são as exportações do agro, e são significativas. Nós estamos falando em bilhões de dólares. Quer dizer, se nós sancionarmos os Estados Unidos em relação à aplicação de taxa, nós teremos problemas e aumento significativo no preço dos aviões americanos. As duas principais marcas americanas já estão preocupadas, estou tratando isso com eles aqui via WhatsApp, em estratégias para escapar dessa possível lei da reciprocidade. O que já fizemos via SINDAG? Já falamos com o Ministério da Agricultura e vamos passar os NHS, NCS da aviação agrícola. São números específicos de produtos importados dos Estados Unidos para que sejam isentados caso o governo brasileiro resolva aplicar a lei da reciprocidade. Essa é a nossa grande preocupação hoje, Cláudio, em relação a esse tema. E temos mais um terceiro tema em relação às taxações, e aí já passo de volta a palavra, que é a possível taxação do Canadá. Está em negociação Canadá e Estados Unidos uma taxação de 35%. Bom, por que isso afeta a aviação agrícola? Os motores a turbina são fabricados lá. E eles são montados nos Estados Unidos da América. Quer dizer, já estamos pensando em estratégia, né, com a fabricante americana de mandar esses produtos para o Brasil e montar aqui, passar direto do Canadá os motores para o Brasil para não pegar uma taxação tão alta, porque aí seria duplicada, Cláudio. Nós teríamos aí 35% do Canadá, isso está em risco ainda, e teríamos a taxação americana para o Brasil também. Quer dizer, um risco enorme. Fora que praticamente 90% das peças que vão no Ipanema da fabricante brasileira também são importadas dos Estados Unidos. Então, muitos riscos, muitos desafios, e aí, obviamente, recomendações aos operadores aeroagrícolas em relação aos investimentos. Muita ponderação e muito cuidado, meu amigo. Eu durante a sua explanação aí, me veio à mente aqui uma série de situações, e essa reciprocidade também, como você disse, é muito preocupante, até não diria que da mesma forma que as tarifas impostas ao Brasil, mas essa reciprocidade, ela afeta e deixa a aviação agrícola numa situação muito complicada. Por quê? Para que as pessoas possam entender. Como você mesmo disse, aviões produzidos nos Estados Unidos, nós estamos falando aqui, e aqui eu posso citar até as marcas, né, que é Air Tractor e Trush, né, que são os maiores fornecedores do Brasil. Nós temos a Cessna também, mas eu acho que hoje o número de aviões da Cessna vem muito pouco para cá, né? Agora, mas nós temos a Embraer. Bom, primeiro, vamos aqui refletir um pouco. A Embraer não tem condições de suprir essa demanda, né? Nós estamos falando de aviões de categorias diferentes, de tamanhos diferentes. E um detalhe, mesmo que ela tivesse capacidade de atender a demanda, os motores usados pela Embraer, que se não me engano é da Lycoming, é produção americana. Então, seremos impactados de toda forma. E isso vai trazer um impacto gigantesco justamente no desenvolvimento e pode colocar em risco, inclusive, a nossa segurança alimentar. Olha só o tamanho literalmente, um grande pepino para o setor, que eu acho que isso aí vai ser discutido assim em ampla, em larga escala no Congresso que se aproxima. Então, você tem feito aí suas reuniões, tem conversado com muita gente, Júnior, assim, a priori, na primeira situação, assim, digamos, o que fazer exatamente nesse momento? Aguardar como vai se comportar? Cláudio, essa pergunta é extremamente significativa e ela é de $1 milhão, eu costumo dizer, né? Porque nós temos dois viés aqui que precisamos proteger. Primeiro, as empresas, né? Vamos fazer investimento, eu diria cautela, muita cautela. Investimentos a longo prazo, sempre pensando a longo prazo. Por quê? As empresas precisam ter liquidez, quer dizer, precisam ter dinheiro em caixa para girar os serviços que prestam durante a sua jornada. Elas não podem ficar sem peças para fazer manutenção dos seus aviões, dos seus helicópteros, dos seus drones. Elas não podem deixar faltar recurso de combustível para fazer a aplicação. E aí, a questão do investimento é crucial nesse momento. Apesar de que a inflação do setor de aviação agrícola gira em torno de 3,7%,
a inflação no Brasil 5 ponto alguma coisa, nós temos uma taxa de juros violenta hoje no país de 15%, que está literalmente esmagando o crescimento brasileiro, mas que é o remédio fundamental para segurar a inflação absurda que o nosso país está vivendo. Obviamente que a solução para isso seria fazer uma cirurgia, eu costumo dizer, né? Nós temos aí uma febre alta, que é a inflação, nós temos um remédio que está reduzindo essa febre, que é a taxa de juros, mas nós precisamos fazer uma cirurgia urgente, que é nos nossos gastos públicos, que esse mês passou de R$ 1 trilhão só o juro da nossa dívida. Quer dizer, estamos vivendo um momento extremamente desafiador e eu não culpo o Banco Central de tocar uma taxa tão alta de juros de 15%. Quer dizer, nós temos muitos produtores rurais que já estão quebrados, só não sabem, né? Porque eles precisam de muito recurso para a sua lavoura. Quer dizer, a taxa de juros está 15%, mas o banco vai emprestar a 20%. Então, mais de 20%. Quer dizer, nós temos já operadores aeroagrícolas quebrados, só não avisaram eles não sabem ainda. Infelizmente, isso é muito triste, né, para o nosso país, para o nosso setor de aviação agrícola e para o produtor rural brasileiro, mas essa é a nossa realidade, né, de fato. Claro que eu espero que nunca cheguemos aí à crise que tivemos em 2013, 2014, que foram muitas empresas quebrando, produtores quebrando. Espero que não chegue e acho que não vai chegar, estamos torcendo para isso. Mas, de fato, estamos vivendo um momento muito desafiador no país em relação a juros e a inflação. E eu diria, primeiro, Cláudio, para responder efetivamente o teu questionamento, empresas de aviação agrícola, se forem fazer investimentos, muita cautela e longo prazo, extremamente longo prazo, porque nós teremos aí momentos muito complicados em relação não só aos Estados Unidos, mas o mundo geopolítico está instável, completamente instável. Nós temos guerra na Ucrânia, nós temos questões no Irã, nós temos uma área que está em risco de ser bloqueado aí petróleo na região do Irã, que é responsável por 20% do petróleo mundial. O Brasil não tem gasolina suficiente para atender, não tem petróleo suficiente para atender o nosso país, quer dizer, nós importamos muita coisa de fora e vivemos um grau de dependência muito grande da OPEP, por exemplo, que são os países aí que dominam o petróleo mundial. Então, eu diria muita cautela aos empresários, investimentos a longo prazo e muito cuidado com o que tem no banco. Guarde bem o dinheiro lá, tenha liquidez para poder suportar os próximos meses, principalmente, eu diria, em relação a isso. O que esperar do nosso país? Eu já dei uma recapitulada aqui em relação ao tema, e aí o nosso cuidado muito grande, até investimentos pessoais, muita cautela em relação a isso. Nós temos uma quantidade de dólar entrando no país sem parar, tanto que o dólar está baixo, porque vários fatores aí, nós temos muitos investidores internacionais botando dinheiro aqui, investindo aqui, mas na renda fixa, né? Porque do mercado de capitais, porque a gente tem hoje, infelizmente, né, um juro muito elevado e está propiciando isso. Nós temos um dólar baixo. Isso é bom, que as parcelas dos aviões vão reduzir bastante, parcelas de máquinas de fora do país vão reduzir bastante, mas isso não é bom para o país, isso não é bom para o nosso país. Um juro alto, ele acaba trancando os nossos investimentos, tanto em estradas, em saúde, segurança, e no nosso agronegócio, que representa mais de 25% do PIB. Mas esses dólares, da mesma forma que estão vindo, né? Eles podem sair rapidinho ao menor sinal de instabilidade na economia brasileira. Isso não tem a dúvida. O investidor ele corta mesmo sem dó, sem nada. Agora, Júnior, a gente tá com essa situação, mas que infelizmente, ela pode se agravar. Você disse lá no início sobre a importação de petróleo e também de fertilizantes russos, né? Então, assim, são sanções que podem piorar ainda. Agora, o Brasil hoje, o quanto que ele importa de petróleo russo, que acho que é o maior fornecedor do Brasil hoje, individual, não dá para você substituir um fornecedor desse tamanho com essa participação da noite para o dia. Você até pode, mas você vai trazer impacto financeiro também. Você vai comprar mais caro, você vai, né, ter uma situação diferente. Você organizar essa logística. E outra questão é a questão do fertilizante, a ureia principalmente.
como fazer para substituir isso a curto prazo? Impossível. Vai trazer impacto, né? Mesmo porque não são produtos que estão aí sendo ofertados em grande quantidade em qualquer país. Então são coisas específicas que podem trazer aí um pouquinho mais de dor de cabeça e ajudar a tornar esse caldo que já está bem grosso. Tua manifestação e reflexão é extremamente certeira. De 15 a 20% dos defensivos agrícolas vêm dos Estados Unidos. Isso é informação que tive com as duas principais entidades aqui no Brasil ontem, quando estava no Congresso Andave aqui em São Paulo. É um número significativo. E aí nos preocupa de novo a lei da reciprocidade. Uma outra movimentação que aconteceu, Cláudio, é o etanol. Ele teve também uma movimentação interessante. Houve uma produção elevada de etanol e acabou dando uma queda nos preços de etanol e acabou gerando movimentação no IAVAC. Por que eu estou falando nisso, né, com o índice de inflação da aviação agrícola? Porque muitas empresas estão negociando agora seus novos contratos com clientes. E, de certa forma, o índice não está tão elevado quanto anteriormente, ele está aí mais de 3,5%, tá? Mas em dezembro do ano passado ele estava 18%. Então, eu tenho recebido muitas ligações e mensagens de associados do SINDAG e até de grandes produtores do Brasil têm me ligado, e eu fico feliz, inclusive, de receber essas ligações, preocupados com a inflação da aviação agrícola, mas também inflação como um todo no Brasil. A preocupação hoje, Cláudio, é que não estamos avaliando o risco Brasil. Não estamos avaliando os problemas que teremos no futuro. Por quê? Os nossos índices, eles medem o preço do alimento, a nossa cesta básica, eles medem o preço da carne, eles medem do transporte, pelo IBGE, né? E não se pega, muitas vezes, o risco Brasil futuro. Não se consegue trazer na pesquisa do IBGE o quanto pode piorar daqui 30, né, 60, 90 dias. E ele não pode ser ignorado, esse risco Brasil. E é isso que eu tenho conversado com os operadores no Brasil e também produtores, para que quando forem negociar, seja no mercado internacional ou mercado nacional, tenham muita cautela e muito cuidado em relação ao risco que estamos passando aqui no Brasil. Obviamente, quando falamos em venda internacional, a gente tem que passar muito mais segurança do que desconforto para quem está lá fora e quer comprar do Brasil, porque às vezes ficam até com medo de não entregar o produto. Temos que passar segurança. Mas se é uma venda interna, principalmente da aviação agrícola, na prestação de serviço, a gente precisa dizer, estamos vivendo um momento de muito risco no Brasil, com uma inflação nacional elevada, e embora isso não se mostre no IAVAG, né, que é o índice de inflação da aviação agrícola, nós não podemos desconsiderar que passamos um momento extremamente difícil no país. Por quê? Nós temos riscos no petróleo, nós temos riscos nos investidores internacionais no país, que hoje eles estão investindo em ativos aqui, porque realmente estamos com um juro elevado, mas se melhorar isso, e eu acredito que os próximos meses essa taxa de juros vai ter queda, né? Eu acredito de 0,5%, mas vai perdurar por muito tempo ainda. Para quem tem investimento, pode ficar feliz, porque renda fixa vai dar um bom retorno. Agora, estamos muito instáveis em relação às eleições no futuro. Quem é que vai vir nas eleições? Foi preso o Bolsonaro, ex-presidente do país, em casa, domiciliar, mas isso gerou um impacto enorme, porque, de fato, ele tem metade do país aí na última eleição, né? O presidente Lula vem caindo também na sua aceitação, às vezes sobe, às vezes cai. Nós temos uma instabilidade política muito grande e geopolítica muito grande internacional. Quer dizer, isso tudo que a gente está falando aqui não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado que a Ucrânia está pedindo ajuda para Trump. Trump quer que eles dê um jeito na paz. Putin conversa com Trump, está tudo combinado de não atacar, e ataca Kiev de um dia para o outro. Aí joga sanção para a Rússia, o governo brasileiro vai lá e negocia petróleo. Então, quer dizer, tudo isso é muito instável no nosso país, por isso que investimentos longo prazo, por isso que liquidez é importante nesse momento, ter dinheiro no banco, no caixa, para girar o negócio e não ficar completamente à mercê do que vem pelo futuro. Eu sei que sempre a recomendação do economista ela é muito mais fácil, né, dizer que seja cauteloso, mas, de fato, nesse momento, eu tenho segurança total em dizer muita cautela
em novos investimentos, meu amigo. Tem um ditado que é muito comum no interior, né? Dizem que cautela e caldo de galinha, canja não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. E a gente está vivendo, infelizmente, esse momento aí, que principalmente os nossos líderes, aqueles que têm o poder, né? Que têm a caneta na mão, parece que eles não têm essa cautela toda. Eu acho que se todo político, né, que tem a caneta e o poder de decisão na mão tivesse o mesmo cuidado e zelo por aquilo que ele comanda, por que ele dirige, como os bancos fazem com seus ativos, né, com o seu negócio, os bancos são super zelosos, né, em sua atividade. Tanto é que eles não correm risco nenhum. Eles fazem você correr o risco, mas eles não correm risco. Veja bem o quanto que o setor financeiro vem se dando bem nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas. É só você acompanhar o balanço das instituições financeiras que você vai se assustar. Enquanto alguns setores têm prejuízos, estão aí em situação precária, os bancos têm lucros absurdos. Isso é o quê? Zelo. Isso é cuidado com o que eles fazem, né? Exemplo que deveriam ser seguidos por nossos governantes, por aqueles que têm aí o poder de decisão. Agora, o que a gente tem que pensar? Trabalhar, fazer esse trabalho de, não vou dizer lobby, porque isso não é lobby, isso é um trabalho até de conscientização. Eu vejo o seu trabalho aí junto às entidades, aos órgãos, até mesmo junto ao executivo, ao legislativo, que é levar essa consciência do risco e de quanto a gente precisa ter um pouquinho de juízo, inclusive, né? Ser ponderados, para que evite situações como essa, por exemplo, essa reciprocidade que me preocupa muito, porque essa reciprocidade ela está muito ligada ao que? À ideologia. E não é hora de ter ideologia na mesa agora. Agora é hora de ter juízo e entender um pouquinho de economia, né, mestre? É verdade. E a gente tem que saber literalmente quem somos nós na fila do pão. Tanto a aviação agrícola, quanto o país, quanto os bancos, né? Quando veio essa sanção do governo americano, Cláudio, em relação ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Bradesco diz que vai seguir essa lei e vai cortar. Quer dizer, ele sabe bem. Um banco francês quis, de fato, ele não cortou, né, o que foi mandado na lei Magnitsky, e acabou gerando uma multa milionária dos Estados Unidos para o banco francês. Os bancos estão, todos eles, sabendo quem são eles na fila do pão. O Brasil precisa saber também quem é ele, né? Você tem um país mais de 25% de PIB mundial e o Brasil 2%. Quer dizer, qualquer movimentação errada, qualquer fala de jabuticaba, ou seja, qual que for, pode gerar uma movimentação gigantesca no país. Por isso, todo cuidado na fala neste momento é importante. Nós estudamos lá na formação superior, no mestrado, no doutorado, agora no pós-doutorado, estou estudando muito também sobre a responsabilidade da comunicação, sobre falar sobre descarbonização, falar sobre temas de sustentabilidade. Eles são temas sensíveis em nível mundial. E outra coisa, quando se fala, por exemplo, em sustentabilidade no Brasil, ele é direita, esquerda e centro, não existe ninguém contra esse tema. Obviamente que tem aí os seus vieses ideológicos, infelizmente, em várias áreas no país tem isso, mas quando se fala em proteção dos animais, proteção da fauna, da flora, né, direita, esquerda, e por isso temos que ter muito cuidado. E nível internacional, então, imagina, muito mais, porque, de fato, eles têm outra cultura, até o jeito que se fala, né, tem regiões do país, quando a gente fala em trazer o crescimento com a soja, eles não querem, nós não queremos essa coisa ruim aqui para mim, para o meu município. Quer dizer, a gente chega lá e pensa, não, mas trazer a soja vai trazer riqueza, vai trazer vida, saúde, segurança, né? Mas não, ele tem um entendimento diferente e a gente tem que se comunicar de forma similar para que eles possam entender. Então, o momento é muito tenso, meu amigo. Eu não sei em relação ao que teremos no futuro, mas você falou muito bem, do interior tem essa fala, né? Caldo de galinha e os cuidados aí não faz mal para ninguém.
Agora, é importante que as pessoas que estejam nos acompanhando aqui, quando o Júnior disse que quem somos nós na fila do pão, não é nenhum demérito, não estamos falando mal do Brasil, não é isso, a gente não está se apequenando diante do mundo, não, a gente está trazendo uma realidade do que é a nossa posição diante da economia mundial. Então, nós teríamos que ter muito juízo quando a gente chega numa negociação, a gente tem que saber exatamente quanto nós temos de poder para bancar uma negociação, até para não colocar em risco para não acontecer o que nós estamos passando. Né? Então, quando você fala, bom, eu vou negociar com o maior player do mundo em uma determinada área, eu tenho que saber o que eu represento. Quando, por exemplo, o Júnior vai lá em Brasília discutir com algum setor do governo, alguma ala do governo, sobre uma determinada causa, primeiro, ele quer saber qual o percentual que você representa. Não é o tamanho da sua causa. Ele quer saber se você representa 1, 2, 3, 5, 10, 20% daquilo que você está pleiteando. É isso. O número é esse. Se a gente faz isso aqui, o mundo faz a mesma coisa. A gente tem que saber o quanto a gente representa para, na hora de uma negociação, colocar as cartas certas sobre a mesa. Né? Não adianta trucar, meu amigo, se você não tem o Zap. Não adianta. Exatamente. Apesar do setor de aviação agrícola ser a segunda maior potência mundial em relação à frota, a gente sabe que não é maior que a soja, por exemplo. Não é maior que o milho, que o trigo. Esses setores são muito maiores e entregam um PIB muito mais elevado. Mas é uma questão importante, entender quem somos nós. Né? Agora, só para ter um comparativo aqui, para consolidar ainda mais esse assunto, o estado da Califórnia, por exemplo, tem um PIB mais de duas vezes do que o Brasil tem. Quer dizer, um estado pequeno seria a quarta potência mundial. Um estado americano, um estado. O PIB da Apple, dessa fabricante de telefones, é muito maior que do Brasil. Então, quer dizer, uma empresa americana bate tudo que a gente produz aqui no nosso país. Quando a gente fala, é muito importante, Cláudio, e obrigado por trazer isso, né? Demérito nenhum ao Brasil. Nós somos maiores do que muitos outros países no mundo. Mas a discussão aqui, o embate é com os Estados Unidos, que eu não diria nem embate, vou retirar essa palavra, né? Um alinhamento estratégico seria com os Estados Unidos. Olha só como o Milei foi esperto na Argentina. Quando ele viu as sanções aqui no Brasil para diversos produtos, ele tirou impostos de alguns produtos na Argentina para exportar para os Estados Unidos. Quer dizer, amigos, negócios à parte. Estava em Buenos Aires na semana passada, no Congresso Mercosul de Aviação Agrícola, participei de 2 mesas redondas, uma com governos, com o governo e Ministério da Agricultura e demais, e numa outra agenda com o setor privado. E posso afirmar para os senhores e para as senhoras que estão acompanhando aqui, existe sim competitividade internacional, é real, né? Somos, me gusta muito invitar argentinos para conhecer o Brasil, pero que existe um problema muito grande em relação à competitividade agora. Os outros países estão com os olhos arregalados para abocanhar setor de frutas, de pescado, que não somos tão significativos nos Estados Unidos, para abocanhar outras culturas, né? Até que a aviação agrícola também não atende, que atende, enfim. O mundo está aberto para negócio nos Estados Unidos. Toda a crise gera uma oportunidade, essa frase é mega conhecida no mundo inteiro, inclusive nas outras línguas. Então, nós podemos nos aproveitar dessa oportunidade, sair forte ou sair muito mais fraco dos que estávamos já. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Encontraram aí seu nicho de mercado. Você esteve na Argentina. O que você sentiu lá com relação à economia, o poder de compra do argentino? Porque no início do governo Milei havia uma preocupação muito grande, ele precisou cortar severamente na carne e isso incomodou muito, porque grande parte dos cortes foram com os servidores públicos argentinos, que tinham uma quantidade muito elevada. E hoje a gente vê, por exemplo, a Argentina, o Brasil como sendo o segundo mercado para a Argentina, né? O tanto que eles compram da gente. Eu acho que mudou bastante as coisas por lá, ou eu estou enganado? Não, está coberto de razão. Inclusive, a Argentina é o terceiro país na balança comercial brasileira com mais relacionamento. É China, depois Estados Unidos, depois Argentina.
nós estamos com uma inflação pior do que os argentinos. E aí isso assusta, porque eles estavam com um percentual altíssimo de inflação. E eles conseguiram reverter isso, de fato, cortando na carne. Nós já falamos aqui, Cláudio, em relação aos gastos públicos, né? Nós precisamos reduzir e não estamos fazendo esse exercício. De fato, ele pode estar sendo feito, mas de forma muito lenta e também não visível para nós. Os argentinos não, eles cortaram na carne, né? Começaram demissões de servidores públicos e investimento, retirada de impostos na produção. Quer dizer, Milei é economista de fato. Então, nós temos um executivo técnico. Quando se contrata um executivo para uma fábrica, uma empresa, ou para uma associação, um sindicato, seja a entidade que for, a gente contrata o melhor, o mais preparado, né, em relação a números, temas importantes, questões geopolíticas e questões econômicas internacionais. No Brasil, de fato, nós precisamos priorizar esses grandes executivos para assumir esse posto tão importante dos ministérios e demais. Não é que eu estou dizendo que não temos no Brasil, né? Mas eu digo que a gente precisa priorizar ainda mais. Milei, por mais que ele tenha esses gritos, essas comunicações que ele gera aí, aparece agressiva, como Donald Trump, eles estão fortalecendo muito seus países. Eles estão botando a mão na própria carne, arrancando pedaços para que o país possa sobreviver. Né? De fato, não são decisões populistas, muito pelo contrário, zero populismo, mas a iniciativa privada está avançando e o PIB desses países estão crescendo. A Argentina está assim. Nós estamos vendo as pessoas sorrindo na cidade. De fato, a aviação agrícola tem crescido muito lá. Eles estão mais unidos, inclusive. Esse congresso que eu fui na semana retrasada, semana passada estava em Brasília. Na semana retrasada em Buenos Aires, foi o maior congresso de aviação agrícola da história argentina. Então, por essa movimentação, a gente já consegue enxergar que a evolução do agro também está constante. Nós temos mais aviões entrando lá, mais empresas interessadas em vender para lá. E com essas taxações ao Brasil, certamente eles vão se aproveitar disso e vão pegar uma boa fatia do nosso mercado nos Estados Unidos. Pois é a Argentina dando a volta por cima. Eu me lembro que em alguns congressos a participação, a vinda de argentinos aqui era quase inexistente, né? E com isso eu acredito que esse ano nós teremos a presença um pouco maior dos argentinos nesse congresso que se aproxima aí no próximo dia 19. E eu acho que você vai trazer muita informação do que nós falamos aqui hoje, claro, com mais detalhes, mais amplas, nesse congresso da Júnior. Exatamente. O primeiro evento do Congresso será um evento de abertura que terá uma mesa redonda para discutir esse assunto especificamente. Nós vamos colocar ali empresários do setor, como o Thiago Magalhães e o Bruno Vasconcelos da Sana, que também é um investidor internacional, para falar sobre essas movimentações e os impactos na aviação agrícola. Mas, de fato, não tem como desconectar, né, Cláudio, dessas movimentações geopolíticas e o que podemos ter pela frente. Nós vamos convidar também, já convidamos o José Carlos Farias, que da Secretaria de Agricultura de São Paulo, vai estar representando o governador Tarcísio, inclusive, para discutir, porque São Paulo tem se movimentado muito, viu, Cláudio, em relação a suco de laranja, por exemplo, foi uma movimentação da própria Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Eu estive com eles ontem, conversando com o secretário executivo Amorim, e também com o Zé Carlos, que é coordenador de todas essas câmaras setoriais da agricultura no Estado de São Paulo, e a discussão é taxações o tempo todo, e eles vão estar com a gente lá abordando esse assunto, até porque aí tem mais de 30% do PIB brasileiro aqui em São Paulo. Essa semana eu estou em São Paulo. Bom, Júnior, eu acho que a nossa prosa de hoje foi para lá de esclarecedora. Você trouxe aí uma visão muito realista de toda essa movimentação e os seus reflexos, né, para as economias, né, não só a brasileira, mas também a americana. E isso traz também uma visão que muita gente não tem. Os Estados Unidos, por mais poderoso que ele seja, essa movimentação do Trump é para que diminua a sua dívida pública, né? Porque ele tem uma dívida muito grande, gigantesca, muita gente não se dá conta disso. A economia americana, ela realmente precisa passar por ajustes e para trazer, né? Não sei se vai demorar, o tempo que vai demorar,
trazer o país de volta à industrialização, porque muitas empresas, devido ao seu custo muito alto, partiram para outros horizontes, para outros países, justamente para continuarem sendo competitivos. E essa é a grande briga do Donald Trump com o mundo, não é com o Brasil. Ele está, por ser um grande negociante, um grande empresário também, entender muito de economia, ele sabe que é uma aposta que ele está fazendo, ele está jogando verde para colher maduro, e quem não entendeu isso ainda é que está passando por esses maus bocados, como o Brasil, por exemplo, que tentou levar a coisa para o lado ideológico, e não é bem assim. É hora de ter juízo, muito juízo, e entendermos realmente aonde é o nosso lugar na fila do pão. E não falo isso com nenhum demérito para o Brasil. Não é isso. É um raio-x, exatamente o raio-x do tamanho da nossa economia perante o mundo. E queremos subir nesse percentual? Claro, mas fazendo as coisas certas, colocando, digamos assim, a economia em primeiro lugar, né? Saber exatamente quais são os reflexos de nossas jogadas, como nesse enorme tabuleiro de xadrez que é o mundo, né? Essa questão geopolítica, as questões internas, enfim. Nós precisamos de pessoas que realmente entendam todo esse contexto para que não nos coloque em situações, em rios que não são navegáveis. E a gente não. E no nosso caso aqui, em céus que não são de brigadeiro, aquele céu limpo, né? Tranquilo, que permita um voo seguro, tranquilo, e que permita a gente ter aí êxito, não dor de cabeça como a gente está passando agora. Júnior, olha, muito obrigado por sua participação hoje aqui no nosso Hora da Prosa, extremamente importante as suas colocações, e eu tô para lhe dizer, amigo, que essa nossa prosa aqui, eu vou destacar, foi uma das mais importantes que nós tivemos desse ano com relação à aviação agrícola, muito esclarecedora, que vai poder nortear o empresário aí em suas tomadas de decisões ao longo aí dos próximos anos. Obrigado, e eu espero que a gente possa conversar muito durante esse congresso. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade, e mais uma vez parabéns pelo teu programa, a tua condução sempre impecável, né? Deixa a gente como entrevistado muito à vontade, muito confortável para falar de qualquer tema. Sucesso sempre para vocês. Eu convido todos a conhecerem mais o SINDAG, sindag.org.br. As informações estão lá. Toda semana tem boletim econômico sendo colocado lá para nortear, contribuir com as empresas de aviação, de helicópteros, de aviões e também de drones. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Júnior. E eu vou te fazer um pedido aqui. Gostei muito sobre a sua visão, sobre a visão macro que você tem de economia, né, por ser um economista, mas me chamou muito a atenção o seu conhecimento. E eu vou te fazer um pedido aqui. Eu gostaria de compartilhar todo esse conhecimento aqui no nosso site. Então, se você permitir, eu gostaria de compartilhar esse link lá da sua coluna lá no SINDAG, lá no site do SINDAG, para o nosso público aqui. Eu acho muito importante que as pessoas tenham essa visão, né? Sair um pouco fora da caixa e enxergar como funciona o mundo na economia, mas de uma forma honesta, sincera, e não dessa forma fantasiada que muitos querem nos passar. Obrigado, parabéns. Obrigado, é uma honra, Cláudio. Por favor, sempre à vontade, né? Com nossos conteúdos aí, você além de ser um grande jornalista, é um amigo, tem muito orgulho da nossa amizade. Fica sempre à vontade de pegar os conteúdos aí, se sinta em casa. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço e até o Congresso. Até lá. Hora da Prosa.